mercado já fez uma alta aqui no dólar, tá? Eu acabei entrando comprado em um contrato aqui, ele desceu até a VWAP. Então eu ainda não zerei essa posição, porque eu acredito que talvez o preço possa vir testar de novo aqui em cima, antes de decidir se ele vai querer buscar uma queda mesmo ou não, uma reversão de movimento, né? O que me preocupa aqui é o volume que já caiu, e nos 60 minutos a gente tem o mercado testando a média móvel de 200 períodos. Então essa média ela pode ser muito forte. Então essa média aqui me preocupa um pouco, tá? Porque talvez o dólar possa ter batido aqui e comece a retornar um movimento de baixa. Então isso nos 60 minutos me preocupa um pouco, mas eu ainda vou insistir um pouquinho nessa compra por enquanto. Tá? Ao contrário, nos 5 minutos a gente tem a média fazendo um suporte, né? Então vamos ver qual dessa briga qual vai perder primeiro, né? Se romper a média de 200 nos 5 minutos, provavelmente o movimento vai vir para baixo mesmo, para aquele movimento maior de 60. Falando de volume, a gente tem o Bradesco, bem comprado em dólar. Então eu me pergunto se todo esse movimento de alta não foi só Bradesco, praticamente. Porque está muito diferente do volume dos outros players, por enquanto, né? De 500, 300 contratos para 4.500 é muito o volume do Bradesco. E em contrapartida a gente tem um volume alto de BTG, mas ainda menor na venda, né? Mas ainda menor do que o do Bradesco. Então isso aqui me acende um pouco de alerta, porque talvez tenha sido um movimento de zeragem do Bradesco de alguns outros dias, não sei. Vou riscar uma compra aqui no índice. Vou fazer talvez um trade rápido aqui. Um scalper. É uma compra bem arriscada porque eu peguei aqui no pullback, né? Então, mas como eu tô vendo o dólar querendo vir para baixo, pode ser que o índice tenha que te dar uma esticada aqui. Então, começou a entrar volume. Começou a entrar bem, né? Ó, entrando bastante volume de venda. Apesar do volume de venda que entrou ser grande, tem bastante contrato de compra aqui segurando, né? Mas olha aqui. Começou a entrar compra agora. Você viu a quantidade de compra entrou? Tá bem equilibrado aqui, né? Você vê que aqui tá um ponto de briga que entrou realmente muito contrato, tanto de compra quanto de venda. Então é um ponto brigado. Não sei o que vai acontecer. Se subir aqui um pouquinho eu já vou sair. Se eu conseguir pegar aqui uns R$ 100, já vai me dar um respiro. Então não vou esticar esse trade. Se ele vier, se ele vier aqui, ó, já sai. Ponto bem brigado. Começou a entrar volume de compra.
volume de venda, mercado querendo subir. Eu não vou alongar esse trade porque eu ainda acho que pode ser que venha aí um movimento de venda no índice. E a gente tem a VWAP do índice passando aqui também, então pode ser um ponto de resistência. Então eu vou tentar pegar um trade rápido aqui, tá? Mas nada impede dele estourar agora, tá? Então vamos ver. Tem bastante contrato aqui ó, de venda. E eu acho que ele vai pegar agora aqui o meu saída. Se ele não pegar, eu vou zerar na mão. Vai pegar. Um pouco, o mercado deu uma segurada aqui. Peguei zerando na mão. Vou pegar. Não pegou. Vou zerar na mão. Perdeu força ali, né? Você viu que uma coisa interessante nos 5 minutos é que os últimos 1 minuto é onde o mercado, tá vendo? Eu não olhei, deveria ter esperado. Porque o último 1 minuto é onde começa a forçar para poder fechar a vela de 5 minutos. Então, se você reparar, se você opera gráfico de 5 minutos, você vai perceber que os últimos 1 minuto para fechar a vela é onde entra maior volume. Então, provavelmente agora a gente vai sentir se o mercado vai tentar puxar para cima mesmo ou se os vendedores vão tentar jogar essa vela para baixo. Eu acho que vai para cima. A minha posição no dólar aqui está bem ruim. Então eu estou agora 15 pontos. Mas eu estou com um contrato, então tá dando aqui 160. Eu ainda não zerei essa posição porque eu ainda acho que ele vai testar lá em cima. Então eu estou aguardando talvez até uma possível nova entrada aqui, tá? A gente tem esse topo aqui fazendo um possível suporte para esse movimento. Então poderia, se eu não tivesse posicionado agora aqui, eu poderia tentar entrar com uma compra agora. Aqui. Então eu podia tentar deixar uma compra aqui, se o mercado quiser retornar, eu posso tentar pegar esse movimento. Isso aqui é importante. Eu tenho para operar aqui de 1 a 10 contratos. É o que eu estou fazendo. Então, normalmente, hoje, como eu comecei a operar tarde, já era meio-dia, praticamente, o que eu faço? Eu começo com a mão pequena, um contrato, faço aqui um trade ali, vou entendendo o mercado. E se eu precisar, eu vou aumentando a minha mão durante o trade. Dificilmente eu vou colocar toda a minha mão de uma vez. Se eu tivesse operando até 50 contratos, aí eu entraria já com 10. Eu teria 10, mais 10, mais 10. Então eu teria ainda ali uma quantidade razoável, né? Como eu vou de 1 a 10, então eu começo sempre com 1 ou com 2, aumento para 4, 5. Então eu vou aumentando conforme eu vou entendendo o trade como oportunidade. Então eu acho que se você entra de uma vez, com toda a sua mão, você fica refém ali daquela posição. Você para que no dólar a gente tem muito mais
intenção de venda aqui no book, né? Comprei mais um aqui, vou fazer diminuir aqui o meu preço, então consegui melhorar um pouco o meu preço. Nada garante que o mercado vai vir para o meu lado agora, mas tudo especulação, né? O que eu vou fazer aqui? Como eu comprei aqui, se ele subir aqui no meu preço, porque o meu preço melhorou, eu já vou me desfazer de um. Por quê? Porque daí eu comecei a comprar daqui, ó, no 28,5. Meu preço já caiu pro 21 aqui, pro 20. Então se o mercado vir dar um respiro aqui e eu conseguir sair de um contrato aqui, o que acontece? Eu continuo com um contrato comprado, mas o meu preço melhorou bastante aqui, de 28 para 20. Então eu melhoro meu contrato aqui em 8 pontos, certo? A gente tem bastante ordem de compra aqui. Isso aqui é um problema, tá? Porque tanto no dólar quanto nisso tem muito robô institucional. Então quando existe muita ordem assim, ó, muito contrato posicionado como intenção de compra, os robôs enxergam isso aqui como oportunidade de vir buscar esses contratos também, tá? Então, isso aqui às vezes a galera coloca para chamar o trade, tá? Entrando bastante contrato de compra aqui no índice, bastante mesmo. Vou voltar aqui, ó, 200 da XP, entrou bastante venda também. Nossa, entrou bastante venda. Começar a entrar umas compras. Bradesco, XP, mas os volumes de venda estão maiores, né? Bom, entrou agora aqui um fluxo comprador, mas é Bradesco de novo, tá vendo? Vou dar uma olhada aqui, Bradesco 100, o que é bem discrepante dos outras agressões, que está tudo aqui de 10, 5, 20 contratos, né? Do nada vem um Bradesco com 100, já é 10 vezes mais que a maioria aqui dos contratos. Então o Bradesco está puxando o mercado para cima hoje. Só que, qual que é o problema? Ele está sozinho. E se você for ver os outros comprados aqui não estão, o Bradesco de novo 85, os outros comprados não estão entrando junto, vamos dizer assim, isso me preocupa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou tentar sair aqui de um, esperar subir um pouquinho mais se ele conseguir ter força para isso. Vou sair aqui, ó. Vamos ver se ele me tira de um contrato. Quase chegando ali no meu preço. Se o Bradesco não desistir, teria que entrar mais Bradesco aqui, tá? Comprando. Para ver se incentiva aqui os outros compradores. Eu poderia estar zerando já um contrato aqui que já me ajudaria a diminuir a minha mão, como eu estou num momento de incerteza, mas eu arrisquei puxando um pouquinho para cima aqui o meu contrato de saída, né? Estou acreditando aqui num movimento de alta, mas o Bradesco mesmo parou.
Eu fico olhando os dois, apesar de não estar posicionado no índice, eu fico vendo o volume aqui do índice para ver onde que está as agressões. Aqui está o volume maior, né? Então é um ponto brigado aqui, ó. Aqui no 13, 113 é uma zona brigada. Índice querendo dar uma esticada aqui, vamos ver. Isso aqui pode me atrapalhar se ele decidir subir e romper aqui esse topo. Agora fazendo uma tentativa aí de puxar um movimento para cima. Não sei se vai ter força. O volume está baixo. O maior volume está aqui no 16, 15,5. Começou a entrar um pouquinho de volume, mas ainda são agressões baixas, né? Vamos ver se eu consigo tirar alguma coisinha daqui. Vou sair de um contrato aqui. Só para aliviar minha mão. E se ele voltar a cair, eu não quero voltar com dois contratos. Então aqui, ó, daquela minha compra aqui até a minha saída, eu peguei 5 pontos com um contrato. Então o que aconteceu? Eu estou negativo ainda, só que eu diminui o meu preço. Olha onde eu tinha comprado aqui. Então agora eu volto a um contrato, só que meu preço melhorou aqui 7 ou 8 pontos. E se ele voltar a cair agora aqui, eu posso entrar de novo, melhorar meu preço melhor ainda, e a gente vai fazendo esse gerenciamento de trade, tá? Como eu opero os 5 minutos, ele é demorado, né? O movimento às vezes demora para se formar. Então é um pouco mais complicado. Eu prefiro operar os 5 minutos do que os gráficos menores porque eu tento pegar movimentos maiores também, né? Então, apesar de ser um pouco mais lento, eu estico um pouco mais. Mas por enquanto o mercado está bem difícil. Para mim que chegou tarde hoje no mercado, eu perdi aqui um bom movimento de 60 pontos, infelizmente. Mas ainda dá para tirar alguma coisa aqui. Se eu conseguir hoje, provavelmente vai ser um dia mais difícil, último dia da semana. Então o que eu vou tentar fazer aqui é se eu. Normalmente eu estou tentando fazer uma meta aí de R$ 500. Né? Provavelmente hoje aqui eu vou tentar buscar uns R$ 200, R$ 300 aqui e já estaria bom. Porque eu perdi o movimento bom da manhã, que tem mais volume, né? Então aqui se eu conseguir tirar uns R$ 200, R$ 250 já está muito bom para uma sexta-feira. Né? Então vamos ver se é possível. Eu vou entrar vendido no índice. Entrei vendido aqui no índice. Com 2 contratos. Repara que o preço está na VWAP, né? O que quer dizer a VWAP? É o preço médio dos players. Para não estar misturado, o que está verde aqui são players que estão ganhando e vermelhos que estão perdendo. Então tá vendo que está mesclado nos dois, ou seja, a gente está no preço médio da galera. Aqui. Então a partir daqui é que a gente vai ver se os compradores vão tentar começar a comprar mais para puxar o preço para o lado deles, ou se os vendedores vão retomar essa queda para o lado deles. Né? Então, arrisquei uma venda num ponto de divisão aqui do mercado, apostando na continuidade desse movimento. Mas pode ser que não aconteça. Então é risco, mas toda hora, cara, cada trade é risco, né? Então
É isso, eu vou tentar sair de um aqui e um aqui. O mercado tá querendo cair, mas não tá tendo agressão suficiente, tá? Pode ver que o mercado tá lentinho. Você vê que de vez em quando ele começa... Entra um volume grande aqui, que é até difícil de ver, né? E não tá assim, por enquanto tá entrando contratos de compra e venda na mesma frequência e volume. Então, ainda nada garantido de que o mercado vai vir aqui para testar essa queda, né? Agora entrou ali 1000 contratos da XP na venda, mas não mexeu. Olha, você vê como que tem liquidez nesse mercado, né? O cara vendeu 1000 contratos e nem mexeu o preço. É fora. Começou a entrar volume de venda, mas não está um volume alto ainda. Não está conseguindo movimentar o preço. Está demorando, o mercado vai começar a entrar naquele último minuto que eu falei que é onde começa a entrar mais volume. Vou até tentar descer isso aqui um pouquinho, porque se entrar um volume rápido agora no último minuto, talvez consiga pegar um pouquinho mais de pontos. O mercado está bem parado, tanto no dólar quanto no índice ele deu uma segurada nesses dois preços, né? Começou a entrar um pouquinho de volume, começou a entrar volume de venda. Vamos ver se vai ser o bastante. Vou ficar com o dedo aqui no zerar, porque se ele der uma esticada e quase não pegar meu preço, eu não deixo voltar, eu sempre zero na mão, se eu percebo que, que não vai chegar. Bom, fechou a vela. Entrando bastante ordem de compra aqui, não com tanto volume nem frequência, mas entrou bastante ordem de compra. O mercado não conseguiu empurrar para cima, né? Agora começou a entrar um pouco de venda. De novo, o mercado bem brigado aqui. A gente compra grande aqui da XP. Entrando em volume de venda. Não o suficiente para levar o mercado ainda. Volume de venda. Se você acha complicado ver esse volume aqui, a gente consegue enxergar aqui, ó. Você vê que as barras vão aumentando e se ela está aumentando em venda ou compra. Você vê que por enquanto a venda está um pouco ligeiramente maior, né? Então está entrando mais venda. Mas aqui nesse preço aqui ele é equilibrado. A gente está bem na faixa do preço onde está equilibrado. Entrando mais venda, o dólar querendo avançar. Se o dólar avançar, ele pode puxar o índice para baixo, né? Vamos ver. Se eu conseguisse pegar esse trade aqui e o dólar viesse pelo menos testar aqui essa região, eu poderia zerar as duas posições e provavelmente eu conseguiria bater aí a primeira meta aí de R$ 200, tá? Então vamos esperar um pouco aí para ver se dá certo. O índice não conseguiu romper ali, isso é ruim para mim, na venda. E precisava perder essa mínima aqui. Porque imagina, quem está comprado, às vezes quem entrou comprado nessa região está com o stop aqui, né? Então se ele perde essa região aqui, ele pode dar uma esticada, mesmo que não seja uma esticada grande, ele vai acionar alguns stops e vai acionar alguns stops de venda, porque tem gente querendo vender nesse rompimento. Então, se ele perde esse fundo aqui, provavelmente ele dá uma esticada grande, mesmo que seja rápido, já seria o suficiente para eu sair dessa posição aqui. Tentando ficar de olho nos dois aqui, dólar querendo esticar, vamos ver se eu consigo tirar uns pontos.
O dólar tá querendo fazer uma graça lá pra cima. Eu já vou tentar jogar uma saída pra cá. Se ele vier aqui, eu já saio. O índice não vou mudar por enquanto aqui minhas saídas. Esse horário é complicado porque a gente tem um volume muito baixo. Muito baixo. Olha o dólar, né? Tem um volume baixo esse horário. Então o volume está baixo, ele fica, ele demora, mas a qualquer momento o volume pode voltar. Não igual ao começo do dia, mas pode aumentar um pouco. E às vezes nessa volta do volume pega a gente às vezes desprevenido, né? Ó, o índice, vamos ver se eu consigo sair aqui da minha posição. Começou a entrar um fluxo não tão grande, mas está frequente. Está rompendo o fundo ali. Vamos ver se ele dá uma esticada aqui nos stops. É difícil. Tá ligado. Vou sair de um contrato aqui. Aliviar um pouquinho a mão. Segurar o outro. O dólar não está acompanhando esse movimento de queda. Isso é ruim para mim. Ai, ai, mercado muito difícil. Para quem está perguntando, por que você não entra vendido no dólar e compra o índice? Porque eu já estou posicionado, né? Eu já estou posicionado na venda no índice e na compra no dólar. E o mercado está super indefinido nesses dois pontos. Então, o meu risco ele é igual para os dois lados. Então, falando de risco agora, como eu já estou posicionado, eu prefiro não mexer. O mercado precisaria confirmar um movimento para eu poder pensar em zerar uma posição e entrar na outra, né? Então, por enquanto, o ideal é que eu não mexa, tá? Então, tem que aguardar. Ó, começou a entrar um volume bom agora de venda no dólar. Pode ser que comece a iniciar agora já é quase 1 hora da tarde, então vamos sair aí da hora do almoço, né? Pode ser que retorne um volume um pouco maior e o mercado direcione de novo. Vamos ver. Pode ser que o mercado esteja virando mesmo para venda, tá? Se ele perder agora aqui, ele vira venda. Você vê que o volume da última hora aqui, ó, nesses dois candles já dobrou, né? Então, podemos ter aí um volume maior nessa próxima hora. Vamos entrar naquele último minuto. Vamos ver se esse candle vai fechar mesmo aqui. Se ele fechar realmente abaixo aqui, tanto dessa linha que eu tracei quanto dessa aqui, putz, aí vou ter que virar para venda mesmo, entendeu? Vou meter o louco aqui, vou comprar. O mercado começou a querer voltar. Meti o louco aqui. Por que eu estou insistindo na compra? Porque eu realmente acreditava que
ele poderia vir de novo testar esse topo, essa região, para confirmar se o mercado iria brigar por esse preço, para ele voltar a descer realmente com um direcional de queda no dólar. Então eu estava realmente, ele veio aqui uma vez, né? Eu acreditei que ele poderia vir, como tem aquela média móvel de 200 numa hora passando aqui, eu acreditava que ele poderia vir aqui bater de novo para confirmar um movimento de continuidade na queda nos próximos dias, próxima semana. Então, como o mercado já está aqui perto, eu estava realmente acreditando que ele poderia vir testar de novo essa região. Então, eu estou insistindo na compra por isso. Tá? Então, é algo perigoso. Tá? É perigoso, mas eu estou aqui num viés meu de oportunidade. Então, é complicado. Mas estou indo pela minha cabeça. Qual que é o perigoso aqui? Analisando friamente o gráfico. Tá? O mercado ele subiu bastante aqui o dólar, aí ele caiu bastante, ele veio aqui e agora ele rompeu essa linha, rompeu, e agora ele está voltando para a linha. Então, por que a minha compra aqui é perigosa? Porque ele pode estar fazendo agora aquele clássico movimento de romper, bater na linha rompida para ver se rompeu mesmo e agora entrar numa venda forte. Então eu estou bem no risco aqui, porque ele está justamente no ponto de testar essa linha que ele rompeu. Então, se ele voltar a cair agora, é confirmação de queda. Eu vou ter que virar a mão, tá, galera? Então, se a minha compra aqui foi num risco tão grande, tão grande, a maioria das pessoas não está vendendo aqui. E eu fui lá e comprei aqui. Então, eu estou com um risco enorme. E o volume caiu de novo bem, né? Você viu que entrou um volume aqui de venda na troca da hora dos 60 minutos, o dobro do que estava na última hora, e parou também. O último minuto quase entrando no último minuto desse candle de 5. Agora esse último minuto vai definir o movimento, eu acho, tá? Eu vou ficar até com o dedo no inverter aqui, porque último minuto, o pessoal da compra querendo botar um pouco de lenha na fogueira aqui, mas muito difícil. Como eu vou te uma compra aqui, se ele bater no meu preço ali, eu vou sair de um contrato, fazer aquele mesmo esquema que eu fiz antes. Deixa eu entrar um volume no índice ali fora do horário do fechamento do candle. Normalmente ele aumenta no último minuto, nos 2 minutos ele já aumentou. Nada muito gritante, mas é um volume considerável. Pode entrar volume agora, o pessoal está entrando em volume. Eu já vou colocar uma saída aqui para garantir. Mas dedo está aqui no stop manual. Olha, eu deveria estar estopando um contrato aqui, porque ele já voltou para o meu preço, ele já melhoraria meu preço. Mas como entrou um volume de venda aqui, eu vou segurar mais do que eu deveria aqui, tá? Mas já seria oportunidade de eu sair com uma mão aqui, tá? Vamos ver o que acontece, tá? Mercado complicado, bem difícil. Vamos entrar lá naquele último minuto desse candle.
É muito difícil, cara. Muito difícil mesmo. Que diazinho complicado, hein? Último minuto agora oficialmente. Olha o book aqui como entrou a ordem de venda.